Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de software PHC. Hoje, a PHC TV apresenta no âmbito do módulo PHC Clínica a base de dados de demonstração A Mais Saúde. A base de dados Mais Saúde foi concebida de forma a permitir recriar todas as situações possíveis no dia-a-dia de uma clínica dentária, de acordo com as funcionalidades da própria aplicação. Porquê a área da saúde dentária? Porque ela conjuga diferentes vertentes e tem capacidade para agrupar inúmeros tipos de dados clínicos. Esta base de dados encontra-se preparada de forma a ser possível, numa demonstração, passar por todos os ecrãs e funcionalidades principais do módulo PHC Clínica. A Mais Saúde contém dados desde o início de 2005 até meados de 2006, no intuito de guardar informação clínica e financeira que permita não só demonstrar funcionalidades de uma forma coerente, mas também gerar análises, estabelecendo desta forma comparações entre anos nas vertentes mencionadas. Passando agora à constituição da Mais Saúde, começamos com as especialidades. Relativamente a estas, a Mais Saúde conjuga em si apenas 4, de forma a facilitar a exposição e utilização dos dados introduzidos. São elas a ortodontia, a higiene oral, a estomatologia e a área das próteses. Quanto aos especialistas, foram criados especialistas únicos para duas especialidades, a ortodontia e as próteses, contando as restantes, a higiene oral e a estomatologia, com 2 especialistas cada uma. Para quê? Para que o demonstrador possa, na sua exposição, mostrar as potencialidades do acesso aos dados clínicos por especialidade. É importante referir o registro de ausências de especialistas. Na Mais Saúde, existem já alguns registros de ausências criados. Para quê? Para facilitar a exposição da base de dados e ilustrar o comportamento da aplicação. Por exemplo, como é que a aplicação se comporta em situações de marcações em datas nas quais existiam já ausências definidas para os especialistas. Falemos agora dos utilizadores e respectivos acessos. A Mais Saúde conta já com um utilizador por especialista. Para além destes, existem mais 2, o administrador de sistema, que não tem qualquer restrição de acessos, e o administrador do PHC Clínica. No nosso caso, este é o utilizador M. Castro. Este administrador é a pessoa responsável pela parte administrativa da clínica. Logo, é neste utilizador que se observam as maiores restrições de acesso para que o mesmo possa gerir a marcação e faturação das consultas sem aceder a qualquer dado clínico dos pacientes. Relativamente aos pacientes, a base de dados conta com 21 criados, sendo o paciente número 21 o paciente genérico. Foram criados 3 pacientes sem entidade para assegurarem o total faturado em cada marcação, ou seja, assumem a totalidade do valor de cada ato médico. Existe também um paciente com 2 especialidades. Assim, podem-se emitir documentos de faturação a diferentes entidades para o mesmo paciente, por exemplo, com valores com participações diferentes mediante o ato médico em questão. Passando às entidades, estes são os clientes da Mais Saúde configurados como entidades do Clínica. É de salientar que a entidade número 28 diferencia-se das restantes por apresentar um sistema de comparticipações misto. Passemos agora aos documentos de faturação. Para que se consigam distinguir facilmente os documentos de faturação emitidos aos pacientes dos emitidos às entidades, foram criados 2 documentos de faturação distintos. Para faturar às entidades, deve utilizar-se a fatura e, para faturar ao paciente, deve utilizar-se a fatura clínica. Vamos finalizar com as comparticipações. Nesta base de dados existe perto de uma centena de artigos que se encontram agrupados por famílias e perfeitamente identificados quanto à especialidade e tipo de artigo. Para facilitar a demonstração do módulo, na Mais Saúde, todas as comparticipações foram criadas por família e não por artigo individualmente. Como orientação, assinalo apenas que a entidade número 28 tem comparticipações por valor para a família consultas. Passemos finalmente à próxima fase, a demonstração do PHC Clínica, tendo por base a base de dados de demonstração Mais Saúde. Esta demonstração vai ser apresentada através de um circuito este que se encontra dividido em 4 momentos distintos. O primeiro, a ser já apresentado, é o momento preparatório de todo o trabalho dos médicos, ou seja, o momento da recepção, o atendimento telefónico, marcação de novas consultas, etc. Para tal
entramos na aplicação com o utilizador mCastro, que é a nossa administrativa, e passamos de seguida, e depois de, em primeiro lugar, que é muito importante, colocar a data do sistema com 27/6 do presente ano, vamos aqui entrar na agenda de marcações e, como podemos observar, para dia 27 de junho, a agenda já se encontra com muitas marcações e todas elas se encontram distinguidas por cores, portanto, todas elas apresentam cores diferentes. Estas cores são definidas aqui nesta legenda. Podemos observar, por exemplo, as marcações que têm o primeiro estado, que é o dos pacientes presentes, ou seja, são pacientes que já se encontram na sala, encontram-se a verde, enquanto que, por exemplo, as marcações a cor laranja são marcações que já foram efetuadas. Vamos sair e agora vamos imaginar que, neste momento, a recepcionista recebe uma chamada telefónica para efetuar uma marcação. Portanto, é um paciente novo que quer efetuar uma marcação para dia 28, para o dia a seguir. Vamos tentar efetuar uma marcação à especialista Inês Isabel Santos de Chaves. Verificamos automaticamente que este especialista estará ausente no dia da manhã, no dia 28. Portanto, podemos verificar aqui o controle de ausências dos especialistas. Vamos clicar em OK. E vamos então verificar qual será o estomatologista que está disponível no dia da manhã. Portanto, verificamos que se encontra disponível apenas o António João Fonseca. E vamos marcar para ele uma consulta para este novo paciente. Ora, sendo um novo paciente, vamos designá-lo de paciente genérico, ou seja, vamos abrir uma ficha na qual vamos guardar poucos dados, por exemplo, o nome, não é? Que ele nos daria por telefone, o telemóvel, e vamos clicar em OK, vamos gravar, nunca atualizar a ficha do paciente com estes dados, portanto é sempre clicar em OK. Aqui encontra-se já a especialidade do especialista e a hora da marcação. Encontra-se também uma nota que distingue este paciente como paciente genérico e vamos gravar. Este paciente, apesar de aqui se encontrar definido como Marco António, portanto identificado corretamente, se formos à ficha do paciente, ele encontra-se como paciente genérico, ou seja, é uma única ficha que nos permite introduzir muitos pacientes genéricos, pacientes estes dos quais temos inicialmente muito pouca informação esta guardada aqui neste local, e depois, no dia da consulta, quando o paciente chegar, então trataremos de abrir uma ficha aqui dentro na clínica com os restantes dados que nos faltam deste paciente. Portanto, aqui como podemos observar, o Marco António encontra-se distinguido a cor de rosa. Vamos ver aqui na agenda e verificamos que o rosa é a cor, ou foi a cor selecionada para identificar o paciente genérico. Vamos fechar. Vamos aqui desselecionar, vamos voltar ao dia de ontem. E agora vamos imaginar que vinha da sala de um especialista, um paciente. Vamos imaginar aqui que era a Florbela dos Santos Cruz. Esta paciente tem aqui uma observação colocada pelo próprio especialista. Portanto, o especialista já colocou aqui as referências para podermos mais tarde faturar. Como podemos observar, ela não tem entidade que possa comparticipar nas despesas, portanto, temos de faturar diretamente a esta paciente. Vamos aqui alterar o estado da marcação, portanto, isto é uma marcação efetuada. E eu gostaria de salientar que aqui a página do processo clínico, apesar desta administrativa ser a administradora do clínica, ela não tem acesso ao processo clínico. E não tem porquê? Porque isto é um acesso específico, é um acesso que permite visualizar e aceder aos dados clínicos dos pacientes. E como são dados confidenciais a ela, este acesso foi retirado, logo esta página aparece indisponível. Vamos gravar e vamos faturar. Portanto, vamos faturar através deste botão, aqui ao cliente, efetuar uma fatura e vamos gravar. Vamos emitir um recibo para o documento, vamos só gravar o recibo e voltamos ao ecrã de marcações. Vamos visualizar como ficou aqui na página dos actos médicos este campo. Este campo permite-nos saber sempre em qualquer altura que já foi faturada esta marcação ao cliente, apesar de termos emitido recibo, como não o processamos, não aparece aqui também marcado este campo, logo no momento do pagamento, ao processarmos o recibo, este campo também aparece com o visto, portanto selecionado, e o mesmo se passa com o campo de baixo, que fica selecionado quando se fatura à entidade. Vamos voltar aqui à agenda de marcações. Como podemos observar aqui, a marcação da Florbela dos Santos Cruz deixou de estar a verde para estar a cor de laranja. Porquê? Porque lhe alteramos o estado da marcação, ou seja, ela deixou de ser uma paciente que estava presente para ser
para pertencer ao estado de marcação efetuada, como podemos observar aqui em cima. Vamos ver agora, neste mesmo dia 27, a disponibilidade dos estomatologistas. Verificamos que o António e a Isabel estão, os dois, presentes ao trabalho neste dia e agora queríamos marcar uma consulta para 2 horas seguidas. O que é isto? Marcar uma consulta para 2 horas seguidas. Como podemos verificar, qualquer um destes especialistas tem consultas de hora a hora, ou seja, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, mas o que nós queremos efetivamente é efetuar uma marcação que vá, por exemplo, do meio-dia às 14, ou seja, que seja a união de 2 horários distintos, do meio-dia à 1 e da 1 às 2. E vamos aqui, por exemplo, ao António João Fonseca, vamos marcar para o paciente Vítor Miguel Freire Botelho, vamos verificar aqui a disponibilidade deste especialista, portanto, do meio-dia e 1 às 13 e das 13 às 14, ok. Portanto, meio-dia 1, vamos aqui alterar para as 14, porque queremos 2 períodos. Portanto, estomatologia para este especialista. Vamos aqui efetuar, alterar aqui o estado da marcação e vamos gravar. Esta marcação aqui encontra-se numa só linha, apesar de ela conter 2 períodos seguidos, ou seja, das 11 ao meio-dia e do meio-dia à 1. Como podemos ver, ocupa somente uma linha. Relativamente aos dados de cada marcação e de cada paciente, a especialista também tem acesso a alguns dados. Como podemos verificar aqui na parte inferior do lado direito da agenda de marcações, aparecem alguns dados da marcação e do próprio paciente, como por exemplo, como se chama o cliente para faturação, qual é a entidade para faturação, o número do paciente, o seu número de beneficiário, o número nacional do utente, entre outras informações. E vamos então passar ao segundo momento deste circuito. Vamos sair e vamos entrar na aplicação com o utilizador António Fonseca, que não é mais do que o nosso especialista. O nosso especialista é um estomatologista e, em primeiro lugar, é importante explicar as formas de acesso à informação por parte dos especialistas. Portanto, esta forma de acesso pode ser definida de 2 formas e esta definição é feita via parâmetro. No caso da Mais Saúde, cada especialista tem acesso apenas à sua informação, uma vez que o parâmetro ativo nos diz que o acesso à informação é efetuado por especialista e não por especialidade. Vamos então aceder à ficha dos especialistas. O que se pretende mostrar aqui é que este especialista, uma vez que só tem acesso à sua informação, acesso este restrito pelo parâmetro, aqui no ecrã de especialistas, se pedir para observar todos os registros, a aplicação vai somente trazer o seu próprio registro, ou seja, a sua própria ficha. Na ficha deste especialista, ele pode alterar, introduzir, apagar as informações que são dele, são informações pessoais, e pode também introduzir ou apagar as especialidades que a ficha contém. Neste caso, vamos imaginar que o nosso especialista tinha-se especializado noutra área, portanto, a área das próteses, e vamos gravar. Como podemos observar, neste botão podemos selecionar uma ou mais especialidades de uma vez, e vamos aqui gravar. Podemos também verificar aqui quais os períodos para este especialista pelos dias da semana e para cada especialidade. Vamos sair e vamos entrar então na agenda de marcações. Estamos a dia 27, temos uma marcação do meio-dia às 14 e é importante mostrar que, mais uma vez, pela restrição de acessos, também aqui na agenda de marcações, o nosso especialista apenas consegue ver a sua informação, portanto, as suas marcações. No entanto, se o acesso estivesse por especialidade e não por especialista, ele conseguiria ver todas as marcações efetuadas, ou pelo menos marcadas aqui na agenda de marcações estas para a sua especialidade, ou seja, para todos os especialistas que compartilhassem as suas especialidades. Não é o caso, portanto, ele apenas consegue ver as suas especialidades. Podemos verificar aqui, por exemplo, higiene oral, ortodontia, nas próteses, apenas consegue visualizar a sua informação. Vamos entrar aqui nesta marcação e vamos verificar logo, em primeiro lugar, que a página do processo clínico já se encontra ativa. Porquê? Porque este utilizador, sim, uma vez que é um especialista, ele tem o acesso específico do processo clínico, ou seja, ele pode a qualquer altura introduzir aqui informação esta que é guardada e apenas ele pode aceder a ela. Também os dados que são guardados
nos dados clínicos do Vítor Manuel. As medidas, neste caso, este paciente tem 2 dentes permanentemente restaurados e as imagens são guardadas por especialista. Elas também podem ser guardadas por especialidade, mas neste caso, cada especialista apenas consegue visualizar as imagens que introduziu e que guardou nos seus pacientes. As imagens podem ser guardadas como qualquer diretoria do nosso computador, mas podem também ser guardadas na própria base de dados. Vamos sair. Vamos agora aqui à página dos dados médicos e vamos faturar esta marcação. Portanto, vamos aqui introduzir uma referência, uma consulta de estomatologia. Vamos dizer que sim, que queremos que o ato médico seja comparticipado pela entidade selecionada. Qual é a entidade? É a AD Velar. Neste local também podemos selecionar, uma vez que este paciente tem mais do que uma entidade para comparticipação, podemos selecionar outra. No entanto, o paciente pretende que seja esta a entidade a comparticipar este ato médico. Vamos aqui alterar o estado da marcação para marcação efetuada e vamos gravar. Relativamente à informação do próprio especialista, se acedermos aqui ao histórico, verificamos que ele apenas consegue visualizar as marcações que efetuou ele próprio, ou seja, apesar deste paciente poder ter muitas mais marcações de outras especialidades dentro desta clínica, o nosso especialista António Fonseca apenas consegue visualizar as suas. Portanto, a informação aqui é exatamente a mesma, partilhada exatamente da mesma maneira. Este especialista apenas consegue visualizar as suas consultas de estomatologia. Como podemos verificar aqui na agenda de marcações, a marcação do Vítor Manuel Freire Botelho passou a assumir uma cor verde. E porquê? Mais uma vez, este especialista apenas tem definida uma cor que distingue as marcações efetuadas e elas encontram-se a verde. Também o nosso estomatologista consegue visualizar alguns dados, os dados que entender relativamente à marcação e ao paciente, e consegue mesmo visualizar algumas informações como relatórios, sintomas que possa ter introduzido e que só ele interessa-me e só ele pode ver. Vamos passar então ao terceiro momento e vamos voltar a entrar na aplicação com a nossa administrativa. Novamente no atendimento, vamos entrar na agenda de marcações, vamos aqui entrar na marcação da Carla Alexandra Gomes Botelho. Nos atos médicos verificamos que esta marcação já foi faturada ao cliente e já foi inclusive emitido o recibo e vamos faturar à entidade. É uma fatura, vamos introduzir. Neste local ficam todas as informações que estão configuradas para irem nas faturas às entidades e vamos gravar. Novamente nos atos médicos, verificamos que aqui o campo de faturado à entidade também já se encontra selecionado e importa também agora referir as comparticipações. Neste caso, são comparticipações por percentagem, ou seja, existem 2 tipos de comparticipações, ou por percentagem ou por valor, sendo que neste caso esta entidade utiliza comparticipações por percentagem. Como podemos verificar aqui, a primeira referência, a consulta de ortodontia, o preço unitário é de 75 euros, cabendo ao cliente o pagamento apenas de 18% e o restante à entidade. Vamos agora emitir várias faturas às entidades de uma vez só. E como é que se processa isso? Vamos aqui à faturação mensal no nosso painel, ou seja, vamos aceder à emissão automática de faturação. Neste local vamos selecionar outros documentos, vamos dizer que queremos faturar marcações, entre que datas? Portanto, no início do mês até ao dia 29. Depois de escolhermos a data, vamos aqui preparar. A aplicação neste momento encontra-se a preparar por entidade aquelas marcações que estão prontas para serem faturadas. Portanto, como podemos verificar aqui, temos 4 entidades. Vamos carregar em OK e vamos emitir. A aplicação pergunta-nos se temos a certeza que queremos emitir, dizemos que sim. Ela encontra-se emitir os documentos e diz-nos que foram processados 4 documentos de faturação. Como já era de esperar, um documento por cada entidade. Vamos clicar em OK e vamos voltar. Vamos voltar então à agenda de marcações. Vamos imaginar que era dia 28 e que o paciente genérico Marco António regressava da sua consulta. Não dispomos de muitas informações deste paciente, vamos criar uma ficha. Esta ficha é criada através deste local. Vamos introduzir alguns dados, portanto, a data de nascimento,
a nacionalidade, que é portuguesa, é casado, o número de beneficiário, é do sexo masculino. Vamos aqui ao local da faturação e vamos selecionar para ele duas entidades. Este paciente tem duas entidades. Podem coparticipar os seus atos médicos. Vamos selecionar a ADV LAR e a MAS. Vamos gravar. Os contactos que obtivemos anteriormente via telefone encontram-se já aqui e vamos gravar. Para faturar é necessário que este paciente seja ligado a um cliente. Para tal, vamos transformar o paciente em cliente. Através deste local nós dizemos que sim. Os dados introduzidos no ecrã de pacientes passam automaticamente para o ecrã de clientes. Introduzir o número de contribuinte e vamos gravar. Neste momento, o paciente já tem um cliente com o seu nome e com os seus dados criados na nossa base de dados. Vamos aqui alterar o estado desta marcação para marcação efetuada e vamos gravar. Neste momento, a marcação do Marco António deixou de assumir a cor cor-de-rosa, que era a cor definida para o paciente genérico, para assumir a cor laranja, a cor definida para as marcações efetuadas. Vamos imaginar agora que o especialista António João Fonseca nos pedia para marcar para dia 29 uma consulta a começar às 9h30. Como podemos observar, este especialista apenas começa as suas consultas às 10 da manhã. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na base de dados não existe definido nenhum período a começar às 9h30. Ou seja, a clínica abre provavelmente às 10 da manhã, hora da primeira consulta. Mas este especialista quer, a título de exceção, efetuar uma marcação, uma consulta às 9h30 da manhã. Vamos selecionar a especialidade pretendida e clicar neste botão que nos permite efetuar uma marcação sem período definido. Como podemos ver, aqui os dados da marcação fica automaticamente selecionado o campo marcação sem período. Portanto, vamos selecionar aqui o nome do paciente para o qual queremos efetuar esta marcação fora de horas. Vamos colocar aqui a hora pretendida. Os restantes dados estão aqui introduzidos automaticamente e vamos gravar. Como podemos verificar, aqui às 9h30 aparece uma nova linha com a marcação que nós acabamos de efetuar para o paciente selecionado e aparece com um asterisco. Desta forma, o especialista sabe perfeitamente que tem uma marcação fora de horas para aquele paciente no dia 29. Voltando aqui ao dia 27, se pretendesse faturar esta marcação através da agenda de marcações, por exemplo, o paciente chegava ao pé da administrativa e, antes de ir embora, a administrativa poderia, através deste botão, faturar os atos médicos ao cliente. É de notar que este botão apenas permite faturar ao cliente. Também, a partir da agenda de marcações, caso fosse necessário introduzir outro dado qualquer na ficha do paciente Vítor Miguel Freire Botelho, também, através deste botão, a administrativa poderia aceder à ficha deste paciente e introduzir os dados que pretendesse. Vamos então, por fim, passar ao terceiro momento este que nos permite retirar informações importantes e de apoio à gestão, de apoio à decisão. Ou seja, no plano analítico, o PHC Clínica dispõe de uma análise multidimensional de marcações. Esta ferramenta permite optimizar a recolha e a análise de dados, ou seja, de uma forma fácil e rápida, qualquer gestor pode retirar conclusões que sirvam de base ou de suporte à decisão. Vejamos agora um exemplo. Vamos aceder aqui às análises, painel global de análises. Vamos selecionar aqui a análise multidimensional de marcações e vamos imaginar que queríamos efetuar uma análise para as especialidades, queríamos analisar o número de marcações por especialidade e queríamos estabelecer esta análise entre dia 1/1 do presente ano até dia 29 deste mês e assim perceber quais as especialidades que seriam mais lucrativas para a clínica. Por exemplo, num total de 23 marcações, a estomatologia e a higiene oral, neste caso, foram as marcações que tiveram mais pacientes. Se, por exemplo, quiséssemos analisar os totais faturados por especialidade, para extrair qual a maior fonte de rendimento aos pacientes ou às entidades, também seria possível. Ou poderíamos criar análises mais complexas, que agrupassem um número maior de dados, permitindo assim analisar as áreas clínicas de marcações e a área financeira em simultâneo e em maior profundidade. Poderíamos, por exemplo, ver o total faturado à entidade e ao paciente
Poderíamos ver o total de pacientes consultados por especialista e vamos aqui verificar esta análise. Poderíamos também analisar graficamente estes dados, por exemplo, que os totais de pacientes por especialidade. Vejamos aqui um exemplo. Neste caso é fácil perceber que a área a verde é a área das marcações de estomatologia que nos dá maior faturação, tanto a nível de pacientes como a nível de entidades. Vejamos mais um exemplo que eu acabei de dizer e esperamos que esta demonstração seja para si não só uma ação de formação, mas que se revele também numa potencial ferramenta de apoio para as suas futuras demonstrações. Assim sendo, despeço. Até breve.